Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Esse é o nosso encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, o Encontro de Jovens. Domingo, às 20h07, temos o Encontro da Família. Segunda-feira, às 20h07, temos o Encontro de Ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos o Encontro de Oração. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Seja um parceiro das escolas bíblicas para a Vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Seja um parceiro de uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Isaías, capítulo 40, com o título Descansar no Senhor, com a palavra a evangelista Laedes Cunha. Amém? Pai, usa a boca da tua filha para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a evangelista Laedes Cunha e nessa noite eu trago uma palavra para o nosso coração. A nossa reflexão tem como tema descansar no Senhor. O nosso versículo, o nosso texto de hoje é Isaías 40, 31, que diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Maravilhoso Deus e grande Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Nesta noite queremos que o Senhor Deus se revele ao nosso coração. Fala, Senhor, conosco. Nos dê sabedoria e discernimento para compreender a Tua palavra. Ó Deus, fica conosco, abençoa o Teu povo espalhado ao redor do mundo. Somos gratos a Ti e oramos no nome de Jesus. Amém. O nosso tema, descansar no Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias maus, com muitas preocupações, muitas angústias, muita dor e incertezas. Nós vivemos um mundo de incertezas. As pessoas chegam para nós e fazem perguntas, perguntando: será que isso? Será que aquilo? Mas nós não temos a resposta. Às vezes nós dizemos assim: não sei, porque nós, de fato, nós não temos a resposta. Nós estamos vivendo num mundo de incertezas. E você pode estar perguntando: e por que o tema descansar no Senhor? Justamente por isso, porque nós precisamos olhar e ver na palavra de Deus o que o Senhor nos fala sobre isso. Esse texto muito interessante, muito bonito,
que o profeta Isaías escreveu, ele está dizendo aqui que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É tudo no futuro. E subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que promessa linda, maravilhosa. E essa promessa é para mim e é para você. E nós vamos ver alguns outros textos na Bíblia que fala sobre essa fé que nós devemos ter, que fala sobre esse acreditar, esse confiar em Deus, e é que a gente precisa. Nós vamos pensar em 2 ou 3 momentos, mas primeiro nós vamos pensar o seguinte: a renovação física é um dos requisitos básicos para a felicidade e a boa saúde. Veja bem, renovação física. Então, como que você se renova fisicamente? Com uma boa noite de sono, com uma alimentação adequada, com a meditação da palavra. E aqui nós vamos ver o Salmo 103, os versos de 2 a 5, que diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E o 5 diz: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Aqui de novo ele fala em águia, e ele fala aqui que a tua mocidade ela vai se renovar. Que bênção, né? Nossa mocidade se renovando. Mas Deus, ele tem poder para isso, ele nos renova. Mas o Salmo 127, que também é muito interessante, 127:2, ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Então, quem nos capacita, quem nos dá uma noite de sono é nosso Deus. Então, nós precisamos estar dispostos a confiar, a descansar no Senhor. E Isaías também, mas 2 textos de Isaías, o 30:15, a parte B. Eu vou ler o texto todo, para a gente ficar na parte B. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança. Estaria a vossa força, mas não a quiseste. Que profundo, né? Que é preciso converter e repousar, certo? No sossego e na confiança. Que maravilha, é uma promessa para nós. Você pode pensar assim, mas porque a missionária, a evangelista Laedes está falando sobre descansar, porque eu estou querendo, essa palavra é para mim e também para você, para que você reflita que nós precisamos realmente descansar no Senhor. E nós precisamos compreender o que Ele tem para nós, certo? Porque aqui Ele finaliza dizendo que não quiseste, e eu quero. Você quer esse descanso no Senhor, esse repouso, essa renovação?
Eu estou disposta e eu quero essa renovação. Mas ainda tem o Isaías 28, 12, a parte A, que diz: ao que disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Mais uma vez aqui o profeta Isaías diz que não quiseram ouvir. E eu quero. Você quer? Então, este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Então, eu quero esse descanso que Deus tem para mim. E eu convido você a refletir sobre isso. Você que anda cansado, oprimido, desanimado, se fortaleça no Senhor, renove as suas forças no Senhor, se deixe conhecer e ser conhecido pelo Senhor. Mas nós também podemos pensar em mais uma situação. A intenção de Deus é que a vida seja agradável, e descansar e espairecer ajudam isso a se concretizar. Então, vamos entender a vida que Deus criou para nós. A intenção de Deus é que ela seja agradável. Então, vamos pensar: eu quero viver uma vida agradável. O que diz o Salmo 23:6 que nós aprendemos? Certamente que a bondade, e algumas traduções dizem e a misericórdia, outras dizem o amor, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, ou por longos anos, depende da tradução. Então, aqui é bondade, fala de bondade, fala de amor, fala de misericórdia. Você escolhe. Então, isso é o que Deus tem para nós. E nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Então, essa é a intenção de Deus. Vamos buscar essa intenção, vamos viver na intenção, naquilo que Deus tem para nós, porque o Salmo 116:11, a parte B, também diz: na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Que maravilha, né? E aquele salmo que nós bem conhecemos, 36, 7, 8. Quão preciosos ó Deus, o teu constante amor. Por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartam da gordura da tua casa. Tu lhes dá de beber das correntes das tuas delícias. Que maravilha, né? O nosso Deus, Ele nos sustenta, porque aqui Ele nos abriga à sombra das suas asas. É tremendo isso. Quando você estiver com medo, pense nisso, que você está abrigado à sombra das asas do Senhor, e isso lhe dá descanso. Você aprenda a descansar. E um outro texto que nós também gostamos muito e que vem a falar sobre isso é Provérbios 10:22, que diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, certo? A bênção do Senhor, ela enriquece. E o Eclesiastes 3, que também nós gostamos, 3:13, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, e isto um dom de Deus. Então, se nós trabalhamos, nós precisamos
desfrutar do que o trabalho nos proporciona. Então, nós podemos sim comer e beber e gozar daquilo que o trabalho proporciona. E isso é Deus que nos permite, porque Ele nos dá o trabalho para que a gente possa realizar as tarefas. E também um texto que é interessante lá em 1 Timóteo 6, o 17, que diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Olha só, aqui o apóstolo Paulo nos dá essa orientação. Não significa que ele está condenando os ricos, ele não é isso. Ele está dizendo que não sejam altivos, os ricos não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas. Porque nós sabemos que uma riqueza ela pode se acabar de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então, nós não podemos ficar presos nas riquezas. Porque no final do texto diz, mas em Deus, significa que a nossa esperança ela está em Deus, que abundantemente nos dá as coisas para delas gozarmos as coisas. Então, eu parto do princípio que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. E se Ele criou, é porque tem um propósito. Então, nós precisamos gozar daquilo que o Senhor criou, daquilo que Ele nos concedeu, nos deu como privilégio. Amém? Que você possa compreender que Deus tem propósitos para nós. E agora nós vamos refletir sobre uma história que está lá no livro de Lucas, uma história bem conhecida, tem duas personagens, duas mulheres, na verdade, tem mais personagens, mas as mulheres aqui é que elas têm muito a nos ensinar. Lá em Lucas 10, de 38 a 43. O texto começa assim: Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Esse texto
é para a nossa reflexão. Quantas mensagens nós já ouvimos de Marta e Maria? Com qual das duas personagens você se identifica? Com qual das duas mulheres você se identifica? Com Marta ou com Maria? Marta significa senhora ou patroa. A gente vê aqui que Marta, ela estava agitada, ela era aquela que cuidava da casa, estava ali trabalhando, sempre ocupada, sempre ativa. E aqui no texto diz que ela andava distraída com muitos serviços. Então, era muito que ela chegava a distrair. Qual fazer primeiro? Mas, por outro lado, a sua irmã, Maria, que significa aquela que Deus eleva, ou a que Deus torna grande. Olha o significado dos nomes. Maria, ao contrário de Marta, ela se jogou aos pés de Jesus. Que maravilha, né? Aqui diz, o texto diz, vamos lá. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Olha só o privilégio de Maria. Ela pôde se sentar aos pés de Jesus. Ela pôde ouvir a palavra, aquilo que Jesus tinha naquele momento ali. E o Senhor Jesus nos ensina que Maria escolheu a boa parte. Lá no final do 42, ele diz: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que eu aprendo com isso? Que Maria, ela ficou aos pés de Jesus. Ela queria aprender. Ela queria mais do Mestre. Ela escolheu a boa parte. Ela escolheu, caro ouvinte, aquilo que é essencial, aquilo que ninguém vai tirar de você. Ninguém, aquilo que fica no seu coração. É aquilo que Deus tem para você, é aquilo que Deus tem para mim. Então, Maria escolheu aquilo que é o essencial, aquilo que é o necessário, certo? E é isso que Jesus quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a descansar, a viver com o necessário, com aquilo que é só o suficiente. Você não precisa viver correndo atrás de muitas coisas. Primeiro, porque essas muitas coisas, elas vão ficar aqui. Você não vai levar nada. A roupa boa que você não usou, que está ainda no seu armário, aquela roupa vai ficar. O sapato que está na caixa vai ficar. Você não vai ter o direito nem de escolher a última roupa que você vai vestir. Então, pense nisso. Não se prenda a essas coisas aqui, porque Jesus, ele quer nos ensinar que o melhor serviço e que o melhor trabalho é descansar. Então, essa palavra é para nós hoje, para nós compreendermos que é necessário descansar no Senhor. É preciso, é essencial para a nossa vida. Não se apavore com as adversidades do mundo, com as perguntas. Você que trabalha, que está com medo, será que eu vou ser demitido, vou ser demitida?
não sabemos. Eu garanto a você que Deus sabe de todas as coisas. Por mais adversa que esteja a sua realidade, saiba de uma coisa: Deus está no controle e Ele não perdeu o controle. Deus está no controle da nossa nação, do povo brasileiro. Deus está no controle daquela guerra lá na Ucrânia com a Rússia, que já vai durar 1 ano, que ninguém imaginou que fosse demorar tanto. Deus está no controle daquele terremoto que aconteceu na Rússia e na Turquia. Então, caro ouvinte, aprenda a descansar no Senhor. Aprenda o que é essencial. O que Marta fazia também era importante, porque ela estava recebendo uma visita ilustre, então certamente ela estava preocupada em servir. O que ia servir? Em deixar o ambiente agradável, em organizar as coisas. Eu estou falando das duas ao mesmo tempo para que você compreenda o papel delas. No final do ano passado eu assisti na igreja, eu participei de uma igreja que tinha realmente, eram 2 pessoas, a pastora e uma convidada, uma falava de Marta, outra falava de Maria. E essa semana, estudando também a Bíblia, tive esse estudo novamente e decidi compartilhar com você, para que você consiga se encontrar, na verdade, nessa história. Quem você se assemelha? Com Marta, com Maria? Você possa refletir como você está vivendo. Eu estou aprendendo a descansar no Senhor. Eu digo a você que eu descansarei no Senhor Jesus. Eu fiz essa opção na minha vida. Eu descansarei no Senhor Jesus. Eu descanso no Senhor hoje, eu descanso no Senhor amanhã. Porque servir a Deus é ouvir aquilo que Deus tem para nós, é se submeter àquilo que o Senhor quer nos ensinar. O que Deus está querendo nos ensinar hoje? O Senhor quer nos ensinar alguma coisa. O Senhor Ele está querendo nossa atenção. E o Senhor quer nos ensinar que há momentos em que nós temos que parar tudo e descansar nele. Imagine, para tudo e descansa no Senhor. Você pode fazer isso. Você parando, você medita no Senhor. Esquece o que está em volta. Converse com Deus. Sinta o abraço de Deus em você. Se sinta abraçada pelo Senhor. Eu desafio você a descansar e a ouvir Jesus, e que você possa ouvir a sua voz. Senhor, o que tu tens para mim? Me mostra, Senhor, qual é a tua vontade. Que você pare, que você descanse nele, que você esteja com os braços abertos para receber o abraço do Senhor, aquele abraço que vai tocar a sua vida, que vai
lhe fortalecer, porque o nosso texto que nós lemos de abertura de Isaías é um texto que nos impulsiona, que nos leva para frente. É um texto que diz que nós renovaremos as nossas forças. Então você que está cansado, renove as suas forças. Renove as suas forças no Senhor. Você vai subir com asas, como águias. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar e não vai se fatigar. Então, eu espero de coração que você entenda o propósito do Senhor, que você desfrute desse descanso que Deus tem para você. Descansa no Senhor. Esse descansar no Senhor é um trabalho, porque tem gente que não consegue, que vive tão preso no ativismo, é tão Marta, que não consegue descansar. Então eu desafio a você a deixar um pouco a Marta de lado e buscar ser como Maria, que sentou aos pés de Jesus. Amém? Essa é a minha oração. Esse é o desejo, é para mim também, para você. Sejamos mais Maria, aquela que Deus eleva, aquela que Deus torna grande, que nós possamos ser grandes aos olhos do Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe e que nós possamos realmente viver a sua palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.